Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Juliano, diretor executivo da Gestão em Dados. Nessa segunda aula básica de Power BI, eu vou iniciar a transformação de dados, o tratamento, a parte em que os dados são analisados, para com eles fazer o carregamento no Power BI e iniciar a construção dos dashboards. Então, na última aula, nós terminamos com o Power Query aqui, ó, importado tanto de um CSV, quanto de um Excel, quanto de um banco ou de uma planilha Google, dentre outras inúmeras formas de obtenção de dados que o Power BI oferece. As mais comuns nos nossos projetos são essas quatro. E aí, então, eu fiz o carregamento aqui, ó, e agora entra a parte analítica do trabalho de transformação de dados. A primeira coisa que eu estou observando, por exemplo, é que as colunas não carregaram o cabeçalho. E aqui, por exemplo, a gente tem a coluna 2 com uma série de informações embaixo, como receita bruta, imposto. Como que o Power BI funciona? Na coluna, você precisa definir o tipo dos registros, dos valores que vão ter naquele atributo, que é uma coluna. Só que agora, peraí, eu tenho data, eu tenho receita, eu tenho porcentagem. É muito comum com quem não tem uma visão, um conhecimento básico de banco de dados, fazer a importação dessa forma. Então, na realidade, essa forma de importação aqui está incorreta. Acompanhem comigo aqui esse arquivo em Excel. Ele tem duas planilhas dentro. Essa aqui, que é o que a gente importou, com os meses, ó, num eixo horizontal. E esse segundo formato aqui, ó, agora, da forma correta. Então é esse aqui que a gente vai importar no Power BI e vocês já vão ver a diferença. Qual que é a principal diferença dessas duas planilhas? Essa aqui trabalha com os meses num fluxo horizontal, enquanto essa aqui, ó, traz o mês e o ano como atributos, onde você consegue no Power BI escolher o formato data. Então eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui, ó. Eu vou inserir uma coluna. Em vez de trabalhar com mês e ano separado, eu vou informar para o Excel e depois para o Power BI que isso aqui, na verdade, é uma data completa. Então, eu vou iniciar utilizando uma fórmula de concatenar. Vou colocar sempre o dia primeiro, que por enquanto basta. Vou colocar uma barra. Vou importar o mês. Vou colocar uma barra e puxar o ano. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou sinalizar ao Excel, ó, que isso é uma data abreviada. E vou dar um duplo clique aqui, ó, ele vai atualizar tudo já até o fim. 1/7/2023. Eu vou manter ela aqui na minha base, vou salvar a minha planilha. Estou fechando ela aqui, voltando no Power BI. Aqui, ó, eu vou fechar esse Power Query. Deseja aplicar as alterações? Agora não, porque eu importei de forma incorreta. O banco não estava bem configurado. Eu vou descartar as minhas alterações aqui, para ela não ficar constando. Vou fazer a nova importação, escolhendo aqui uma pasta de trabalho do Excel. Ele já vai abrir aqui o meu arquivo, ó, cópia DRE. E aqui ele vai trazer as duas planilhas que existem nessa pasta. E como a gente viu, a correta é a DRE2. Se eu quiser tirar dúvida, o que o Excel faz? Ele mostra uma prévia aqui dos dados, ó, e eu já consigo ver que mês, ano e data estão em colunas, diferente dessa primeira. Então, é ela que eu vou iniciar a transformação. Então, agora sim, o Power BI vai abrir o Power Query do banco de dados correto, estruturado. E eu vou iniciar aqui, ó, fazendo algumas edições simples. Vejam que, diferente daquele outro exemplo, o Power BI já reconheceu os cabeçalhos, ó.
e ele trouxe várias colunas com dados nulos, ó. Por quê? Porque são todas as colunas ali do meu arquivo no Excel. Assim como várias linhas aqui embaixo, ó, bastante linha mesmo. O primeiro tratamento vai ser a remoção das colunas vazias. Como que faz isso? Quando você escolhe a coluna, clica aqui em remover colunas, ó. Antes de fazer a remoção, só vamos rolar até o fim, ó. Ver que ela é uma coluna composta totalmente de dados nulos, então ela só está poluindo aqui a minha base de dados. Então eu vou fazer a remoção dela. Removido era a coluna 19, vou remover a da 20, só que são muitas colunas, então o que a gente vai fazer? A gente vai segurar o Shift e rolar até o fim lá, para selecionar todas essas colunas com dados vazios, né, com dados nulos, e fazer a remoção delas de uma vez só. Clicando aqui, ó, em remover colunas, pronto. Então o meu banco, a minha origem de dados, ó, já ficou bem mais limpa. Só que a gente viu que temos colunas aqui embaixo, ó, da coluna 36 até a 194. Então o que eu vou fazer? Aqui em página inicial, aqui, ó, eu tenho a opção de remover linhas. E ele me deixa remover as linhas inferiores e eu escolho quantas. Eu vou colocar aqui, ó, eu quero remover 100 linhas inferiores. Ok. Olha que interessante. Ele já vai agora, ó, apenas da 36 até a 94. Então eu vou vir aqui no mesmo recurso, remover linhas inferiores. Vou escolher aqui 50 linhas para fazer a remoção. Tenho muito menos aqui agora. Precisamente 9 linhas que eu vou fazer a redução de novo, ó, a remoção. Então, remover linhas inferiores, 9 linhas, ok. Agora, olhem que interessante, eu estou com o meu banco de dados estruturado. E aqui, ó, o Power BI, ele mostra as etapas que eu fui aplicando caso eu queira voltar. Imagine, por exemplo, que dessas últimas linhas eu excluí errado. Se eu voltar aqui, ó, em linhas inferiores removidas, ele refaz o passo a passo de tudo que eu executei até o momento. Então, de fato, eu quero deixar nessa minha última etapa e eu quero fazer ainda mais 2 edições. Como eu tenho a data aqui, por exemplo, ó, eu vou remover essa informação aqui, ó, de mês e ano. Então, eu vou remover coluna e aqui em ano também, ó, remover. Então agora sim eu fiquei com data, receita bruta, imposto, receita líquida, etc. O que é a segunda coisa que a gente faz após editar, né, a origem de dados? É analisar os formatos. Então, por exemplo, ó, ao clicar aqui, eu consigo dizer, ó, que é uma data. Aqui em receita bruta, eu vou colocar, ó, que é um número decimal. Imposto, ele está trazendo também, ó, número decimal, receita líquida, margem bruta, olha que interessante. Eu vou avisar ele aqui, ó, que é um percentual, e ele já mudou. Folha de pagamento, despesas administrativas, comerciais, estrutura, operacionais, societárias, lucro bruto, despesas fixas, tarifas, lucro líquido, são todos números decimais aqui, ó. Então, agora que eu conferi que o meu cabeçalho está correto e limpei a minha fonte, eu vou clicar aqui, ó, em fechar e aplicar. E o que o Power BI vai iniciar para mim, então? A tela de construção do dashboard. Ele já está carregando aqui. E olhem que legal. Ele acabou de abrir aqui, ó, a interface de criação dos dashboards. E na próxima aula a gente vai continuar daqui. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou salvar o meu arquivo. Eu vou salvar aqui em documento, ó, arquivo do Power BI, dashboard básico. Salvei, ele já criou um arquivo.
né, no formato do Power BI, que é o PIBX, né, o PIBX. E só para vocês terem ideia, então, por exemplo, ó, a primeira informação que eu quero colocar aqui é um cartão. Então ele já posiciona ali para mim, ó. O que eu quero trazer nesse cartão? Eu quero começar trazendo, por exemplo, ó, a minha receita bruta. Ele já trouxe ali, por exemplo, ó, que a soma de receita bruta em todo esse período é de 12 milhões. Você consegue, a partir daqui, mudar o layout, mudar as cores, todos esses outros tipos de gráficos, filtros, dados, o layout dos cartões, cor de fundo, fonte, que é o que a gente vai explorar então no próximo. E é isso, muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.